agradecer a oportunidade de poder contribuir com essa mesa redonda. Certamente vai ser uma boa discussão no final aí. E agradecer a Jerusa, principalmente, pelo convite, né? Para ter, até desculpem a legenda no final, eu botei automático ali no meu PowerPoint, porque às vezes facilita quando a gente dá aula para os alunos aqui no modo online. Bom, a minha fala hoje ela vai ser basicamente sobre a parte de biomecânica aplicada ao ciclismo, pelo fato de que esse é um tema que eu tenho alocado uma parcela razoável do meu tempo de pesquisa, das minhas horas de pesquisa para essas atividades. Então, eu vou concentrar um pouquinho nessa linha. Vou começar falando... Opa, foi. Vou começar falando um pouquinho sobre o que a gente faz aqui. Eu achei interessante o Felipe comentar a questão de como a realidade, às vezes, em alguns centros, e muitos centros, na realidade, no Brasil, é de ter dificuldade para acessar os equipamentos, né? No exterior, a coisa acaba sendo um pouquinho diferente, né? A gente tem uma série de equipamentos, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de acessar a mão de obra para conseguir operar esses equipamentos. Então, a gente acaba fazendo pesquisa em uma série de áreas. Obviamente, eu tenho interesse maior na parte do ciclismo, por uma série de razões, mas a gente tem um laboratório equipado para analisar uma ampla gama de variáveis fisiológicas, biomecânicas, estruturais. Então, a gente está relativamente bem posicionado para conseguir responder uma série de perguntas aí. Então, para quem em algum momento tiver interesse em fazer uma visita na Austrália, as portas estão sempre abertas, né? Para quem tem interesse em expandir um pouquinho o conhecimento nessa área de biomecânica aplicada ao ciclismo, e em especial, no caso, ao bike fit, que é um dos temas que acaba atraindo muita gente para essa fala, a gente tem um curso no Hotmart, que a gente já está há mais de um ano aí trabalhando com esse curso, que tem basicamente o objetivo de facilitar a tradução dessa informação biomecânica para quem faz ou tem interesse em fazer o bike fit. Então, não é um curso de bike fit, e não é um curso de pura biomecânica, é um curso de biomecânica aplicado ao bike fit. Então, a gente tenta traduzir algumas coisas que a literatura já apresenta na área do ciclismo para quem vai fazer bike fit, tentando melhorar a qualidade dos serviços que esses profissionais oferecem para os ciclistas, né? Então, tá aí o logo, tá aí o QR Code, para quem tiver interesse em dar uma olhada e ver o que cobre o curso e talvez até aproveitar o conhecimento que está ali disponibilizado, tá? A minha fala vai ter principalmente dois principais temas. Eu vou falar sobre conceitos básicos de biomecânica aplicada ao ciclismo, então dinâmica e recrutamento muscular, e depois eu vou falar sobre aplicações para o rendimento, né? Principalmente duas áreas-chave, uma é prevenção de lesões e a outra melhora do desempenho, que acaba sendo assim as duas áreas mais centrais da biomecânica no esporte. Acho que agora ele vai sofrer um pouquinho em função do vídeo, aí vai. Bom, então quando a gente pensa no indivíduo pedalando, a gente pensa na pessoa movendo os pés aí de forma com 180 graus de diferença, mas a gente muitas vezes acaba esquecendo que existem implementos aí que foram propostos há alguns anos que permitem que o indivíduo pedale de formas diferentes. Então, entender a dinâmica da pedalada, como que ela funciona, quais as possíveis variações, né? Não é simplesmente pegar, botar o pé no pedal e apertar ele para baixo, né? Tem uma série de possibilidades, assim, digamos, né? Quando a gente pensa na forma do indivíduo pedalar. Então, aí está um exemplo de uma pedalada unilateral, que tem uma dinâmica completamente diferente da pedalada bilateral, né? E nesse caso, o indivíduo está usando um pé de vela com acoplagem independente, como se diz, né? Que foi um sistema proposto há alguns anos com o objetivo de melhorar o desempenho dos ciclistas. Eu vou até comentar um pouquinho sobre isso mais no final da minha fala. Mas mais para ilustrar o quão diferente pode ser a forma de utilizar uma bicicleta para movimentar os membros inferiores, né? Quando a gente pensa em dinâmica da pedalagem, a gente normalmente particiona o ciclo em 4 grandes partes, né? 4 pontos principais. O primeiro, o ponto morto superior, ou 0 graus, 90 graus, 180 e 270, né? Como vocês conseguem enxergar na imagem. E a gente normalmente tenta analisar o que está acontecendo em termos de movimentos articulares. Então, o que acontece com o quadril, o que acontece com o tornozelo, quais os movimentos que ocorrem no joelho e como que esses movimentos são afetados por uma série de escolhas que o atleta faz ou de influência do meio externo. Então, se ele está subindo lomba, descendo lomba, se ele troca marcha, se ele vai sprintar, coisas do tipo, certo? Se ele muda a geometria da bicicleta dele no próximo treino, tudo isso interfere
como que a dinâmica vai se comportar e como que esses ângulos vão responder, basicamente, certo? Uma das repercussões-chave acaba sendo em relação à produção de força. E no ciclismo, historicamente, tem sido, ou pelo menos vamos falar aí, talvez em 30 anos, tem sido possível medir as forças que os indivíduos produzem durante a pedalada, principalmente em ambiente laboratorial, mas nos últimos pelo menos 10 anos aí, ou um pouco mais, no campo, né, com implementos aí portáteis, né, para medição. Então, dinamômetros adaptados à dimensão de um pedal, que comercialmente têm sido vendidos como medidores de potência, né, eles muitas vezes são mais do que só medidores de potência, mas que permitem a investigação das forças, né? Aqui a gente tem um exemplo da força em 4 pontos do ciclo da pedalada, então a gente tem primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes do ciclo, e no gráfico da direita a gente tem a força aplicada no pedal, transmitida para o pé de vela ao longo do ciclo. Então a gente observa que existe essa área azul, que basicamente demonstra um percentual dessa força que não está ajudando o indivíduo a propulsionar a bicicleta. Tá? Então, a gente caracteriza isso como uma força contraproducente ou inefetiva, né? Tem uma série de terminologias utilizadas. A área branca ali que a gente observa entre o gráfico e a linha horizontal, o eixo o zero, né, no eixo vertical, essa sim acaba sendo a força que vai fazer com que o pé de vela gire no sentido do movimento, certo? Então tem uma área vermelha ali que, para quem gosta de analisar gráficos, fica pensando, bom, então quer dizer que ali o camarada está empurrando o pé de vela no sentido contrário. Sim, existem partes do ciclo em que a força passa a ser, digamos assim, caracterizada como contraproducente. Então, nem toda força que se aplica, ela ajuda o indivíduo a propulsionar o pé de vela, e uma grande parte dela acaba, ou uma parcela dela acaba gerando um movimento contrário ao movimento do pé de vela. Tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre como é que isso acontece, e principalmente salientar que não quer dizer que o indivíduo é mais treinado ou melhor ciclista e que essa força dele vai mudar muito. Tá? Então, existe uma limitação do sistema neuromuscular para que ele consiga produzir força de uma determinada forma, que faz com que esse conceito de técnica de pedalada seja muito desafiado em uma série de ocasiões. Né? Então, essa dinâmica da pedalada, como eu comentei, ela é desafiada por uma série de questões. Então, a modalidade é uma, como a gente observa, um ciclista de estrada tem uma postura X e o ciclista de triatlo tem uma postura Y, né? E é bem diferente, a gente sabe disso, existem parâmetros quantitativos aí que distinguem a postura desses indivíduos e isso vai ter um efeito na dinâmica, como os ângulos vão se comportar e como esse indivíduo vai aplicar força nos pedais e como que o sistema neuromuscular vai responder a essa situação, que é um ponto importante também, certo? Aqui a gente observa que o atleta está girado na bicicleta, rodado na bicicleta, muito mais posicionado anteriormente em relação ao pé de vela ou ao movimento central do que o ciclista de estrada. Em relação à experiência, a gente observa, tem estudos demonstrando que existe uma variabilidade maior, então a tendência é que o ciclista com a experiência ele consegue se tornar mais consistente, então o movimento dele diminui em termos de variabilidade, né? Aí fica mais reprodutivo, e existe, principalmente em ciclistas profissionais, um aumento de flexão do quadril e um aumento de amplitude de movimento de tornozelo. Não se sabe muito bem o quanto, quem é o ovo, quem é a galinha, né? Se ele é profissional porque ele tem esse padrão de movimento, ou se ele tem esse padrão de movimento e isso levou ele a ser profissional, né? Então, o que leva esse ciclista profissional a ter esse movimento não se sabe muito bem, porque esses dados são retrospectivos e não prospectivos, certo? A gente não tem um mapeamento do indivíduo se desenvolvendo do estágio inicial até ele ganhar experiência, o que se tem são cortes transversais de dados, né? Mas existe essa evidência na literatura. Um outro ponto que se observou, no mesmo estudo até com os ciclistas profissionais, eles observaram que parece que o ciclista profissional consegue reduzir aquela área vermelha do gráfico, então ele parece produzir um pouco menos de força contraproducente. Mesma coisa, será que ele é profissional porque ele faz isso, ou será que ele acaba por uma questão cultural, optando por estratégias de treinamento que estão imbuídas aí, ou embebidas, digamos, né, no contexto cultural do ciclismo profissional, que é puxar o pedal, pedalada redonda, tem uma série de termos aí, jargões, né, do ciclismo especificamente como esporte, que refletem nessa capacidade de produção de força. Isso não é observado em ciclistas
de níveis inferiores. Então, parece ter algo ali do ciclista em nível profissional que ajude a explicar um pouco isso. Tá? Outros aspectos que desafiam a dinâmica da pedalada, bastante óbvio, é a intensidade do exercício. Né? Então, tem uma série de alterações que ocorrem quando o indivíduo aumenta a intensidade do exercício. Então, ele aumenta a flexão de tornozelo, ele aumenta a amplitude de movimento, ele diminui a flexão de quadril, ele diminui a amplitude de movimento do quadril e ele aumenta torque flexor de joelho e quadril e torque flexor plantar de tornozelo. Ele muda a forma com que ele utiliza o sistema neuromuscular para tentar fazer com que aquela atividade seja completada, com que aquela intensidade aumentada seja administrada. Certo? Então, isso vai ter uma repercussão importante na forma como o indivíduo vai pedalar. A técnica muda, certo? Uma outra resposta, que também a gente observou em alguns estudos, está exatamente relacionada nessas contribuições. Então, a gente vê bem claro um aumento de contribuição do joelho à medida que o indivíduo chega a intensidades máximas aeróbicas máximas de esforço. A gente não está entrando no sprint ainda, a gente está falando em intensidade aeróbica de exercício, né? E com alterações pontuais ali. Então, como eu comentei, ele parece tentar fazer uma maior flexão de joelho, ele aumenta a flexão de quadril, então tem uma série de alterações pontuais ali na forma com que ele pedala, que fazem com que mude a dinâmica. Então, muda a dinâmica à medida que a intensidade do exercício aumenta. Um outro fator importante é aí, à medida que essa intensidade passa do nível aeróbio para um nível supramáximo, digamos, né, é que existe um engajamento de outras partes do corpo. A gente normalmente tem, historicamente, analisado os membros inferiores, quando se analisa a biomecânica do ciclismo, mas existe um engajamento de membros superiores, tronco, né, então existe uma força vindo de outras partes do corpo. E esse estudo, basicamente, monitorou essas forças em outros pontos de contato com a bicicleta, então, por exemplo, selim e mãos, e a aceleração desses segmentos corporais, contribuindo de forma muito mais aumentada à medida que a intensidade do esforço aumenta. Então, a intensidade mais baixa, a gente basicamente usa os membros inferiores com uma contribuição muito pequena, né, de tronco e membros superiores. À medida que a intensidade aumenta, a gente começa a movimentar os braços, a gente começa a movimentar o tronco, engajar músculos de outras partes do corpo para conseguir lidar com aquela intensidade aumentada. Certo? A cadência é um outro ponto importante, porque à medida que eu tento manipular a cadência, eu vou mudar a dinâmica de novo, e muda o padrão de movimento das articulações. Então, aumenta a flexão plantar, diminui a amplitude de movimento e reduz o trabalho mecânico do joelho. Aí a resposta é contrária à intensidade. Né? Se eu girar mais, eu vou acabar aliviando um pouco o meu joelho e distribuindo esse trabalho mecânico para quadril e tornozelo, basicamente. Então, aqui também tem um efeito sobre as forças lá na ponta, né? Então, quando a gente mede as forças no pedal, a gente observa que o ciclista parece ter uma dificuldade daí de fazer aquela pedalada redonda. Então, as forças vão ficar mais inefetivas, né? Ele vai acabar produzindo, né, em tese, forças que não ajudam ele tanto a propulsionar a bicicleta. Fisiologicamente, parece ter um benefício no sentido que, se o indivíduo gira mais, ele consegue aliviar um pouco o sistema neuromuscular e ter uma eficiência um pouco maior. Então, os ciclistas profissionais, os ciclistas mais treinados, eles têm uma cadência autoselecionada normalmente mais elevada do que o indivíduo não ciclista ou mesmo ciclista recreacional, certo? Tem uma série de especulações de onde isso surgiu, se é uma questão cultural, se realmente, do ponto de vista neuromuscular, é tão melhor, mas parece ter algumas evidências sugerindo que sim, existe uma vantagem neuromuscular, e uma adaptação fazendo com que isso se reflita em pelo menos um balanço fisiológico ali, né? Não vou dizer que é benéfico fisiologicamente, porque se sabe que à medida que aumenta a cadência, aumenta o gasto energético, né? Mas em indivíduos altamente treinados, eles parecem compensar isso um pouco. E um pouco disso parece vir dessa redução da efetividade das forças. Então, as forças acabam ficando menos efetivas do ponto de vista mecânico. Mais força produzida para produzir o mesmo trabalho, certo? Então, é menos eficiência mecânica, digamos. Não no sentido de eficiência mecânica, tecnicamente falando, porque esse é um termo que tem uma definição um pouco diferente. A gente chama de efetividade das forças para diferenciar da questão de eficiência em relação trabalho, custo energético mesmo.
O recrutamento muscular é que aí acaba sendo chave, porque aí acaba sendo, digamos assim, refém de todas essas mudanças, né? À medida que eu mudo a intensidade, a cadência, que eu fadigo, que tudo isso passa a acontecer, os músculos têm que lidar com aquela situação para conseguir mudar o seu padrão de ativação. Então, eu vou ativar mais um músculo, menos o outro, e esse slide é interessante, porque ele foi proposto como tentando explicar a coordenação durante a pedalada em condições estáveis, né? Então, por exemplo, contribuições importantes de músculos como o glúteo máximo, os músculos vastos ali, o quadríceps de forma geral, gastrocnêmios e sólio, né, em pontos específicos da pedalada. A gente sabe que isso aí, em intensidades submáximas, né, isso certamente é o que se observa a maior parte do tempo. À medida que as coisas mudam, esse padrão de recrutamento também sofre desafios e acaba tendo que se adaptar, né? Então, por exemplo, uma das observações que a literatura aponta é que a resposta neuromuscular é diferente entre ciclistas altamente treinados, comparados com triatletas e comparados com ciclistas menos treinados. Então, os triatletas e ciclistas menos treinados, eles possuem uma variabilidade maior na ativação muscular, eles são menos consistentes. Fecha com o que a gente comentou antes, né? O ciclista, quando ele ganha experiência, ele se torna mais consistente quanto ao movimento, e ele também se torna mais consistente quanto à ativação muscular. Então, ele recruta o músculo por um período menor de tempo, na hora certa, do jeito certo, né? Então, é a resposta, digamos, do período longo de prazo. E esse estudo aqui, eles compararam ciclistas com 1 ano de experiência com ciclistas com 10 anos de experiência, né? E triatletas que têm o efeito do treinamento concorrente ali de natação e corrida, que interfere na coordenação neuromuscular, principalmente em torno de músculos da região de tornozelo ali, então gastrocnêmios, sólio, tibiais, então músculos dessa ordem, né? Um ponto importante quando a gente aplica esse conhecimento, né, é tentar entender, bom, quais são os dois, eu comentei lá no início, né, quais são os dois grandes objetivos da biomecânica no esporte. Se fala muito em prevenir lesões e em ajudar o atleta a melhorar o desempenho. Na prevenção de lesões, o ciclista tem 2 pontos chaves, né? O ciclista, digamos, ele tem 2 calcanhares de Aquiles, se a gente fosse comentar, óbvio que ele tem, a gente sabe que anatomicamente ele tem, mas os 2 calcanhares de Aquiles do ciclista, um é a lombar e o outro é o joelho. São os 2 pontos onde existe um relato elevado epidemiologicamente de ciclistas de uma série de modalidades, de profissional a recreacional, relatando dor, desconforto e lesões. Então, se tiver que escolher um lugar para que o ciclista vá indicar dor, ou vai ser lombar ou vai ser joelho. Tem dor cervical, tem dor nas mãos, tem dor na região púbica, tem, mas em uma proporção muito menor do que esses 2 pontos, digamos assim, corporais, né, essas 2 regiões corporais. Então, tem duas linhas, digamos, tentando identificar os fatores que contribuem para essas lesões. Para a dor lombar, existem 3 hipóteses. Eu vou comentar como hipóteses porque essa revisão sistemática de 2017 apontou que essas são hipóteses pelo fato que existe pouquíssimo embasamento na literatura dando grande suporte para uma das 3. Então, eles disseram, olha, pelo que a gente observou na literatura, pode ser que o ciclista tenha dor lombar porque ele tem um desequilíbrio entre músculos eretores da coluna e abdominais, então aquele core parece não ter um controle otimizado e aí ele tem dor lombar. Um outro fator parece ser que alguns ciclistas obtêm uma postura fletida prolongada, então eles que é normal, né? O ciclista o indivíduo quando ele vai para a bicicleta ele altera de lordose para cifose o padrão de postura da região lombar da coluna. Os indivíduos com dor ficam com uma flexão maior na lombar por um período maior de tempo, principalmente à medida que eles fadigam, né? Então, existe um controle daquela postura lombar diferente no indivíduo com dor, né? E um outro fator é a adaptação inadequada da cinemática da coluna, que em tese aumentaria o estresse nos tecidos. Então, isso aí também é uma hipótese que está ali posta, que é como se realmente a coluna não conseguisse se adaptar e aí acaba estressando demais estruturas, digamos, passivas do sistema musculoesquelético da região lombar. Então, são hipóteses que ninguém sabe qual das 3 é a mais importante, porque a gente não tem estudos prospectivos nessa linha. Quanto à dor no joelho, tem múltiplas hipóteses, pior ainda.
parece que ciclistas, ou tem-se observado que ciclistas com dor no joelho, eles apresentam uma elevada adução do quadril, então um valgo de joelho, com flexão dorsal de tornozelo. E alteram, e possuem uma resposta alterada de ativação de isquios em relação a quadríceps. Então, eles parecem não conseguir sincronizar esses dois grupos musculares de forma tão adequada, ou pelo menos similar ao indivíduo sem dor, né? Há resultados muito conflitantes quanto a torques articulares, porque, por exemplo, uma das teorias seria a teoria da sobrecarga no joelho, né, o indivíduo usando muito o joelho, pouco quadril. Não tem dados dando suporte a isso, pelo menos com ciclistas. Tem em outras modalidades, mas não com ciclistas. Então, a gente está precisando de alguma coisa nessa linha. Os poucos estudos que compararam indivíduos com dor com indivíduos sem dor não observaram diferenças nas forças internas, então o cálculo de força intraarticular parece não ser muito diferente. E o problema é que tem vários tipos de lesões, vão ter indivíduos com condromalácia, tem indivíduos com menisco rompido. Então, o tipo de lesão naquela estrutura do joelho é muito complexa e vai ser muito difícil conseguir que vários ciclistas tenham mais ou menos a mesma resposta. Parece que a dor anterior patelar é uma das mais comuns, mas não necessariamente é a única, né? Ela vai representar algo em torno de 30% das dores no joelho em ciclistas, né? E, obviamente, a ausência de estudos prospectivos também, né, que a gente observa em corrida, por exemplo, ou até mesmo no triatlo. No ciclismo, a gente está em falta desses estudos mais longos, né? Quanto ao desempenho, um dos pontos mais críticos e talvez onde realmente a biomecânica parece ter ajudado a se entender, bom, isso aqui realmente funciona quando a gente pensa em ciclismo, é a aerodinâmica, né? O efeito aerodinâmico sobre a potência. Então, esses slides que vocês veem são bem velhos, né? São de livros da década de 90, demonstrando o impacto, digamos, do drafting, né? Ou de andar na roda, né? De um outro ciclista, ou de outros ciclistas, ou de outros veículos, até sobre a redução energética. Então, aqui na imagem da direita, vocês conseguem ver, se eu rodar atrás de um outro ciclista, eu vou economizar algo em torno de 26% de energia. Se eu for para um pelotão, que é a quarta opção ali, eu chego a economizar 39% de energia. Então, eu vou rodar 60%, né, da demanda energética. Isso porque a grande resistência ao indivíduo se deslocar com uma bicicleta é o arrasto aerodinâmico, certo? É a força do ar resistindo para que eu consiga cruzar aquele fluido. A gente normalmente não pensa dessa forma, a gente pensa em mecânica de fluidos para quem vai trabalhar com o meio aquático, né? O ciclismo, isso é ultra crítico, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem um objeto cruzando um fluido, né? Com uma densidade muito menor do que a água, mas uma densidade ali que gera uma resistência. Então, um exemplo para vocês, uma mudança de postura, por exemplo, de uma postura um pouquinho mais elevada com as mãos no guidão para os aerobars, como se chama, reduz em 21% a área frontal, que é um dos pontos-chave dentro da equação de se assumir que está tudo constante, o ar é o mesmo, a direção do vento é a mesma, nada mudou. O que vai mudar ali é o coeficiente aerodinâmico, que vai ser influenciado pela postura junto com a área frontal. Se os dois baixarem, eu baixo a força de arrasto e aí eu preciso de menos potência e força para tentar romper aquele fluido, certo? Então, aí tem um ponto importante. Então, a postura na bicicleta é um ponto chave. Esse estudo ele demonstrou que as posições mais agressivas favorecem muito, ou reduzem muito a área frontal, então tem técnicas novas aí de sprintar na bicicleta, então essa do exemplo C da imagem, que é super agressiva na bicicleta, né, é uma que a gente tem observado em eventos de sprint em competições internacionais, né, e tem uma repercussão importante em reduzir a área frontal. E, obviamente, é uma postura difícil de ser mantida, ela é utilizada por um intervalo de tempo muito pequeno em condições máximas de sprint. Não dá para pedalar 2 horas nessa posição, porque fisiologicamente o desafio é muito grande para o corpo. Porque, basicamente, o que a gente observa é que existe uma redução na capacidade de potência produzida à medida que a gente vai para essas posturas mais aerodinâmicas, tem uma série de razões para isso, certo? Mas a gente acaba, no balanço, ainda conseguindo ganhar. Então, eu produzo menos energia, eu gasto mais
eu produzo menos potência, eu gasto mais energia numa postura mais agressiva, mas no balanço eu ainda ganho tanto com a vantagem aerodinâmica que chega lá no final eu consigo desempenhar melhor. Esse estudo recentemente publicado aí no International Journal of Sports Physiology and Performance demonstrou claramente isso, né, que mesmo a postura mais agressiva gerando um gasto energético maior e uma potência produzida menor, o ganho aerodinâmico compensa, né? Outros 3 elementos que ajudam, ou que têm sido explorados como possíveis estratégias biomecânicas para melhorar o desempenho. Um é a técnica de pedalada, como eu comentei, alterar a direção das forças ao longo do ciclo, né? Então, o que a gente observa, puxar o pedal é uma que tradicionalmente a área técnica de ciclismo utiliza. O que se observa é que existe um gasto energético enorme vindo daquela puxada do pedal. É possível ser feito, o ciclista aprende a fazer isso, mas ele não consegue sustentar isso por muito tempo. E se ele for usar essa estratégia, tem que ser muito bem pensada quando que ele precisa. Porque, como eu comentei, em linhas gerais, aumenta demais o gasto energético e faz com que o indivíduo se torne menos eficiente. Então, ele vai fadigar mais cedo, né? Se for usar a estratégia de puxar o pedal, que eu não acho ruim, né? Mas tem que ser usado de forma muito, muito bem pensada. Não dá para pedalar 2 horas puxando o pedal, porque senão não fecha nem 2 horas de treino, certo? Ou de competição. Tem como retreinar esse parâmetro. Hoje em dia existem sistemas comerciais que oferecem feedback visual em tempo real das forças aplicadas e dá para conseguir treinar indivíduos para que eles aprendam a fazer essa puxada do pedal, né, e consigam talvez até sustentar isso por um período mais prolongado, uma forma de estratégia de treinamento. Uma outra estratégia, a gente testou isso em alguns estudos que nós realizamos anteriormente, foi a relação, o efeito da pedalada unilateral, né? Então, também é uma outra intervenção bastante utilizada na área técnica no ciclismo. Então, fazer o treino de perna única, como se chama. O que tem sido testado junto, principalmente para treino indoor, né, ou treino que não seja na rua, é o uso de um contrapeso. Como vocês conseguem ver na imagem da esquerda, ali no slide, a gente tem 2 anilhas de 5 quilos presas num adaptador customizado no pé de vela livre. Então, ele está pedalando com uma perna só, mas ele está com um pé de vela livre, com um contrapeso que simula a massa do membro contralateral. Tá? Porque isso é um ponto importante. Quando eu pedalo com uma perna só, eu tenho que empurrar e puxar, porque a outra perna não está ali para me ajudar com o efeito inercial da massa. Quando a gente bota aquele efeito inercial ali por meio daquele contrapeso, nem assim a dinâmica fica igual. Eu ainda tenho alterações, como vocês observam ali, eu tenho um recrutamento muito grande daqueles músculos flexores, então bíceps femoral, reto femoral, mesmo os extensores como o vasto lateral ativam mais, então a dinâmica, a resposta neuromuscular muda, porque a dinâmica da pedalada é diferente, mesmo com o contrapeso. Né? O corpo parece que precisa das 2 pernas com aquela antifase de 180 graus ali para conseguir trabalhar de forma adequada e sincronizar de forma apropriada, digamos, os músculos e fazer com que o sujeito pedale de forma adequada. Né? Então, essa é uma estratégia que foi testada, não sei o quanto ela tem sido utilizada, para ser bem sincero, principalmente em função de ter se observado algumas desvantagens. Ela tem vantagens em relação à parte fisiológica, parece existir ganhos fisiológicos com o treinamento unilateral assistido, né, com o contrapeso, mas do ponto de vista biomecânico parece ter algumas divergências. Então, não vi nada muito recente ainda nessa linha, desde que a gente publicou esses estudos aí. Um terceiro ponto, que eu comentei lá no início da minha fala, eram os pé de velas desacoplados, né? Então, aquele pé de vela que permite com que eu faça o empurrar e puxar com cada perna simultaneamente. Vários estudos foram realizados nesse tópico, a gente fez uma revisão em 2013 e demonstrou que parece que na literatura não tem muito suporte para o benefício após 5 ou 6 semanas de treinamento. Então, não tem muito ganho ali com o uso desses pé de velas desacoplados. Eles perderam, ao meu ver, um pouco de atenção nos últimos anos. No ciclismo tem esse ponto interessante, e o próximo slide tem um pouco disso, né? Por exemplo, pé de velas não circulares, surgiram nos anos 90, sumiram, aí voltaram há não muito tempo atrás, né? Mesmo nós termos publicado uma revisão em 2012 aí, mostrando que existia muito pouca evidência de que esses pé de velas não circulares ajudariam.
A premissa é de que eles alterariam a capacidade, a alavanca, digamos, do ciclista ao longo do ciclo, em vez de ser um pé de vela circular, ele aumenta a alavanca na parte do movimento onde o indivíduo tem capacidade de força aumentada, mas mesmo assim parece que é muito difícil entender realmente os benefícios fisiológicos ou de treinamento de utilizar esses pé de velas não circulares. Não tenho visto nada muito recente nessa linha, a literatura parece estar muito fechada a esses tópicos, uma vez que o entendimento é que essas inovações não deram o resultado que se esperava que desse. Mesmo a gente observando no ponto de vista de ciclismo profissional, alguns indivíduos utilizando alguns desses implementos, do ponto de vista de evidência, a gente realmente não sabe o quanto que eles estão se beneficiando disso, né? Mas essa é um pouco da desconexão, ao meu ver, que existe entre a evidência na área de biomecânica do ciclismo e o esporte ciclismo de uma forma geral. Existe uma certa distância aí que não tem sido benéfica e que a gente está tentando reduzir o máximo possível aí com o trabalho que a gente faz, né? Questões pendentes, sempre acho que é importante a gente salientar, a gente gasta um monte de tempo, né, se empenha fazendo com que a gente consiga responder algumas perguntas, mas sempre existe coisa que a gente não sabe e vai tentar responder nos próximos capítulos, né. Por exemplo, estratégias para prevenir e administrar lesões, tem uma série de propostas, tem um trabalho grande sendo feito na literatura, tentando identificar essas lesões, classificar elas, existem alguns consensos sendo publicados nos últimos anos, mas a administração dessas lesões é difícil, como eu disse, a gente muitas vezes não entende nem o mecanismo delas muito bem, então tem um trabalho necessário para entender o mecanismo e tentar administrar essas lesões, a fim de reduzir o tempo desses indivíduos fora do esporte, né? Não só atleta de alto rendimento, mas também um ciclista convencional que se lesiona e para de realizar atividade física, acaba entrando num padrão de sedentarismo que não é saudável para ele. Treinabilidade em posturas mais agressivas, né? O quanto tempo leva, quais as melhores estratégias para eu conseguir adotar uma postura mais agressiva se o meu objetivo é aumentar o meu desempenho e quais as implicações disso do ponto de vista de lesão. Também é algo que está super aberto aí. Outras alterações posturais, o bike fit é o grande ponto aí que vem ganhando bastante atenção em função de todo um mercado, aí uma demanda nessa linha, tem um monte de coisa que a gente ainda não sabe muito bem o que funciona, o que não funciona, então tá um campo bem ativo ainda nesse tópico, né? Aplicações para outras modalidades, muita coisa sendo feita nos ciclismo de estrada, pouquíssimo no mountain bike, quase nada no BMX, né, no bicicross, alguma coisa no triatlo, mas muito pouco, então um pouco dessa transferência de um para o outro não funcionando tão bem, então tem coisas, né, precisando nessa linha, né? E intervenções de longa duração, como eu comentei, parece ter muito pouco, um volume de estudos de longa duração muito pequeno, né? Então, trabalhos muito de corte transversal, né? Pouquíssima informação longitudinal, então muito difícil de entender, muitas vezes algumas adaptações mais prolongadas, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez, deixar uma imagem da cidade de Bendigo, aqui na região central do estado de Vitória, na Austrália, né? E fico aberto a perguntas e a discussões. Professor Rodrigo, muito obrigada aí pela explanação, muito aprendizado envolvido.